palco é seu. Magnífica reitora, muito obrigada por nos acolher em sua casa, à digna representante da União Europeia, representante do PNUD, professor Salles, muito obrigada pelo impulso à iniciativa e por tudo o que têm feito no domínio da partilha de conhecimento e no que deve ser feito para melhorar a resiliência das finanças públicas nos países de expressão de língua portuguesa e Timor-Leste. Uma palavra também de apreço aos representantes dos poderes executivo, legislativo e judicial, dos PALOP-TL, docentes, investigadores, estudantes, caras convidadas, caros convidados, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer em nome do Governo da República de Angola pelo convite para vos endereçar essas palavras e fazer essa partilha de um tema que é para nós bastante marcante, né? O caminho feito e os grandes desafios em Angola no que diz respeito à reforma das finanças públicas. É uma honra estar na segunda edição deste fórum e partilhar aquele que tem sido o nosso percurso em torno de tornar as finanças públicas sustentáveis, resilientes e o processo de accountability mais alinhado possível às boas práticas. A política fiscal, não só em Angola, não apenas nos PALOPs, mas no mundo inteiro, tem sido desafiada por um conjunto de choques, diríamos assim. Choques de vária ordem que tocam naquilo que o que os governos devem fazer para endereçar esses choques, principalmente pelos canais de transmissão dos mesmos aos cidadãos, que no final do dia esperam de nós capacidade de resposta para mitigar, atenuar os choques que advêm do que vem acontecendo um pouco pelo mundo. De modo que promover estabilidade econômica, assegurar crescimento econômico inclusivo e sustentável, endereçar vulnerabilidades sociais, assegurar o progresso dos nossos países, tem estado constantemente na pauta dos governos como missões incontornáveis, a que não deve deixar de fazer face. E tudo isso é ainda mais desafiante quando estamos diante de economias como a nossa, que são vulneráveis ou estão expostas àquilo que é o comportamento de uma determinada commodity, de um determinado produto. Essa vulnerabilidade torna esse processo ainda mais desafiante, né? Temos um slide, acho que é antes desse, ou pode ser esse, que fala da nossa sensibilidade às ondas do preço do petróleo, né? De modo que, em função da performance do preço do petróleo, em função da performance da nossa produção petrolífera, há um conjunto de consequências. Quem tem responsabilidade de gerir as finanças públicas tem que fazer face. Acresce-se a isso tensões geopolíticas, acresce-se a isso pandemias, desastres naturais, de modo que tem um conjunto de ingredientes que faz um bolo nem sempre fácil de digerir. O que fazer em face disso, principalmente quando temos que endereçar uma agenda de diversificação econômica,
quando temos que gerir, enquanto não resolvemos os desafios que decorrem de um elevado peso de informalidade, no meu caso de Angola, ainda temos uma boa porção da atividade econômica informalizada, de modo que não conseguimos capturar os fluxos que decorrem dessa atividade, nem no sistema financeiro, nem pela via da arrecadação fiscal, o que limita naturalmente a nossa capacidade de mobilizar receita fiscal para concretizar aquela que é a nossa missão e acelerar o desenvolvimento sustentável e inclusivo. De modo que a pergunta é o que fazer. Para saber o que fazer, primeiro temos que caracterizar o problema. Temos que entender quais são os desafios que temos em cima da mesa para definirmos uma estratégia de os endereçar. E os nossos desafios principais eram, alguns deles estão mitigados, outros ainda constituem desafios, mas vamos fazer essa viagem juntos. Os principais desafios eram PIB, recessão econômica, 5 anos de recessão econômica, peso do PIB petrolífero, um peso gigantesco, peso ainda maior das receitas petrolíferas sobre as receitas totais e um peso incomensurável daquilo que são os fluxos de entrada de moeda forte, olhando para a balança de pagamentos, a principal fonte de entrada de moeda forte eram e infelizmente ainda continuam a ser as exportações petrolíferas. De modo que expostos no PIB, expostos nas receitas fiscais, expostos na balança de pagamentos. De modo que uma faísca, seja de onde ela viesse, via preço ou via produção, o circo pegava fogo. E pegou. pegou fogo. De modo que vimos em junho de 2014 o preço sair de $118 o barril, né? Estávamos no Olimpo, ou no Jardim do Éden, ou no Paraíso, a comparação que quiserem que eu faça, para menos de $30 o barril, passando rapidamente para o inferno. E foi uma queda que durou tempo, de modo que se ainda baixasse e depois subisse, estabilizasse, não, ficou lá embaixo muito tempo. Depois, entre janeiro de 16 e setembro de 18, tivemos mais volatilidade, houve uma ligeira recuperação acima dos 60, mas depois voltou a cair e ficou em torno de um pouco acima de $40. E 2020, todos sabemos o que aconteceu em 2020. Covid, como se não bastasse, né? Nós estávamos a vir dessa porrada de preço do petróleo em queda, poucos investimentos no setor petrolífero, produção petrolífera a refletir esses poucos investimentos que estavam a ser feitos, e veio o nosso Covid para tornar o desafio ainda mais interessante. Com o Covid, registrou-se uma outra onda de choque no preço do petróleo, de modo que estava em torno, pouco acima de 40, chegou a estar abaixo de 20. Como eu disse, a tempestade perfeita foi também correlacionada com a produção petrolífera, que costumava estar em torno de 1,9 e ficou em torno de 1,1 e por aí se mantém, subindo um pouco, descendo um pouco até hoje. Despesas que tivemos que fazer, principalmente no domínio da saúde. Não podíamos fingir que o problema não existia. Com a fragilidade que tínhamos e que ainda temos que continuar a endereçar no Sistema Nacional de Saúde, tivemos que construir hospitais de campanha, equipamentos, contratar profissionais, formar outros, uma montanha de despesas. E, por outro lado, receitas menores.
De modo que foram momentos não muito fáceis, e que conseguimos gerir porque, felizmente, e por janela de oportunidade ou graça divina, estávamos a meio de um programa com o Fundo Monetário Internacional que tinha como base um programa de estabilização macroeconômica que tínhamos desenhado para endereçar alguns desses desafios. De modo que quando o Covid bateu em nós estávamos com o programa a correr e já tínhamos implementado algumas das medidas que estavam desenhadas no programa e sobre as quais vou partilhar em seguida. De modo que o cenário difícil, já partilhei alguns números, a recessão, déficits fiscais globais, déficits primários, déficit primário não petrolífero, estoque da dívida, o rácio dívida-PIB a crescer, chegou a atingir em 2020 134%. De modo que, e depois também havia desequilíbrios externos, reservas internacionais líquidas em queda, de modo que um pesadelo, literalmente. Como disse, tínhamos desenhado em 2018 um plano de estabilização macroeconômica, entendemos que precisávamos de reforços para o implementar, reforços do ponto de vista técnico e reforços do ponto de vista financeiro. Então, batemos a porta ao FMI. Dizemos, essa é a nossa ideia, essa é a nossa visão, o que é que acham dela? E começamos a interagir com o Fundo Monetário Internacional. Uma primeira abordagem foi ser só assistência técnica, mas depois chegamos à conclusão que precisávamos mesmo de dinheiro. E veio a assistência técnica com pacote financeiro e fechamos o programa de financiamento ampliado por um período de 3 anos. De modo que havia um conjunto de medidas a serem implementadas, mas eu gostaria de destacar aquelas no domínio das finanças públicas, nomeadamente alargamento da base tributária, naturalmente que isso é work in progress, temos sempre trabalho a fazer no que diz respeito ao alargamento da base tributária, como disse, principalmente por causa da informalidade da economia, melhoria da qualidade da despesa, gestão sustentável da dívida pública e modernização dos instrumentos de gestão das finanças públicas. Eram esses os 4 pilares principais daquilo que era o nosso programa de estabilização macroeconômica e naquilo que era o programa de financiamento ampliado com o FMI. Começando pelo alargamento da base tributária. Slide 11, acho eu. Não estou a ligar muito o tema dos slides, estou a deduzir que o Adebayo tem tudo under control. Simplificamos procedimentos para pagamento de tributos, de modo procuramos tornar o processo o mais digital possível. Endereçamos a parte aduaneira, em parceria com a UNCTAD, endereçamos a parte aduaneira e também endereçamos a parte fiscal, tornando possível o pagamento de impostos por via de terminais multicaixa e por via de internet banking, de modo que avançamos pelo caminho da digitalização para tornar a administração fiscal mais eficiente e o processo de pagar impostos mais ágil. Introduzimos o IVA, pronto. Também foi um processo desafiante, mas que acreditamos que foi um dos ingredientes que nos ajudou a sobreviver a tal tempestade perfeita, porque quando o Covid veio já tínhamos IVA, e vale partilhar agora que o IVA e o imposto industrial, estes 2 impostos juntos, representam perto de 50% daquilo que é a nossa arrecadação fiscal não petrolífera. De modo que o peso do IVA em 2022 era de 27% e em crescendo, né? Há pouco tempo, e com pouco tempo de implementação. De modo que introduzimos o IVA, introduzimos o imposto especial de consumo, começamos a tributar bens nocivos à saúde e também bens de luxo.
Ajustamos o Código do Imposto Industrial para assegurar a classificação do regime de custos não fiscalmente aceitos. Havia muita evasão fiscal por causa do tema dos custos serem ou não fiscalmente aceitos, e clarificamos esse regime. Eliminamos a obrigatoriedade de liquidação provisória exclusivamente sobre a faturação e outras medidas para tornar o processo mais fácil. Alteramos o Código de Imposto sobre os veículos motorizados, havia muita dispersão normativa, fundimos e clarificamos. Também alteramos o Código do Imposto Industrial para introduzir algumas inovações no tratamento fiscal dos rendimentos derivados de operações comerciais e industriais. Relativamente ao Código de Imposto sobre rendimentos do trabalho, aumentamos o limiar de isenção, porque entendemos que por causa de toda essa porrada com a inflação e impacto sobre a vida das pessoas, era necessário melhorar aquilo que era o limiar de isenção, tornando possível que pessoas com rendimentos baixos não pagassem o IVA, de modo que pessoas que ganhavam até 30 mil kwanzas, a partir de 34 mil kwanzas pagavam o IRT, peço desculpa, não IVA, IRT, nós aumentamos esse limiar para 70 mil kwanzas. De modo que pessoas que ganhassem até 70 mil kwanzas deixaram de pagar IRT. O que é que fizemos para compensar? Aumentamos a progressividade do imposto, tributando mais os rendimentos mais altos a partir de 500 mil kwanzas para cima e sendo progressivamente mais exigentes quando passássemos para os milhões de kwanzas. Esses ajustamentos combinados tiveram um impacto no crescimento da receita fiscal não petrolífera, que, se compararmos com 2017 com 2022, cresceram 260%, passando de 1,5 bilhões de kwanzas para 5,5 bilhões de kwanzas. Olhamos também para a despesa, a qualidade da despesa. Lá está, mais uma vez, work in progress. É sempre possível melhorar, mas adotamos algumas medidas. Começamos por alguns subsídios, porque entendemos que a subsidiação, podemos chamar não focada ou subsidiação cega, tem o seu custo e depois acaba por não beneficiar efetivamente quem precisa dela. Então, começamos pelo menos difícil. Retiramos a subsidiação do Jeta 1, que é o combustível para a aviação, de modo que agora os preços estão livres, já não tem qualquer tipo de subvenção. Mexemos nas tarifas de água e nas tarifas de eletricidade para aproximá-las ao preço real e dar mais capacidade às empresas de prestar um melhor serviço. Transformamos algumas instituições com vista a dar-lhes mandato para levar a cabo um conjunto de iniciativas que para nós eram importantes, quer para ativar umas empresas, rentabilizar outras e diminuir os nossos passivos contingentes em alguns casos. Tínhamos um instituto que se chamava ISEP, que transformamos em EGAP, para poder fazer uma gestão mais proativa, né, daquelas são as nossas participações e interesses. Levamos à Assembleia Nacional uma proposta de alteração da lei de privatizações, tirando do âmbito da lei a adjudicação direta, prevendo apenas procedimentos abertos para as privatizações, e ato contínuo a isso, aprovamos um programa de privatizações com mais de 100 ativos, mais de 150, 178 para ser mais precisa, onde nos predispusemos a privatizar totalmente ou parte de algumas das empresas que algumas estavam a ter uma performance abaixo do seu potencial, outras que nem sequer funcionavam, e outras que estavam constantemente a pedir-nos dinheiro para serem capitalizadas para pagar salários. De modo que avançamos com essa estratégia, já vendemos 92, ainda temos 73 por privatizar. Em 2022, fizemos as duas primeiras opções via mercado de ações. Estamos orgulhosos desse passo. BAE e Caixa Angola fizemos as primeiras operações públicas de venda através da nossa Bolsa de Valores Bodiva.
Também avançamos via contratação pública, submetemos e foi aprovada em Assembleia Nacional uma nova lei dos contratos públicos, demos mais força à contratação eletrônica, contratação pública eletrônica, tivemos poupanças interessantes na contratação de produtos que antes eram feitos fora desse portal e que passaram a ser feitos nesse portal, com poupanças acima de 60% no que diz respeito ao custo de alguns desses bens. Um exemplo, medicamentos. A contratação pública internacional ajudou-nos a ter poupanças nesse domínio e também aprovamos a Lei de Recuperação de Empresas em Insolvências e um roteiro de reforma do setor empresarial público. Por quê? Porque não queremos vender todas as empresas, obviamente, algumas vão continuar públicas. Queremos manter um grupo de empresas conosco, mas queremos que ao mantê-las, elas não sejam uma contínua dor de cabeça. Queremos que funcionem tão bem quanto possível, que sejam eficientes e rentáveis. Por que não pagar dividendos? Por que não? Dá no jeito, né? E então, esse roteiro, e avançaremos com assistência técnica do Banco Mundial e do AFC para a implementação desse roteiro de tornar as empresas mais eficientes e mais rentáveis. Já falei da receita, já falei da despesa, dívida. Com relação à dívida, também levamos a cabo um conjunto de ações. Referi que em 2020 tivemos o rácio em 134%, agora está em torno de 66%, e esse caminho passou, obviamente que o PIB ajudou, a taxa de câmbio mais estável também ajudou, mas houve um conjunto de ações proativas também do lado do endividamento, nomeadamente definir uma estratégia, que não tínhamos, uma estratégia de médio prazo clara, publicada, que visa essencialmente tornar tanto quanto possível a carteira resistente a choques que advêm de duas fontes de risco, taxa de juros e taxa de câmbio. De modo que o nosso portfólio está exposto a esses dois grupos de risco e procuramos definir na estratégia mecanismos de mitigar esse risco. Como paramos de emitir dívida no mercado interno indexada à taxa de câmbio, agora emitimos apenas dívidas em kwanzas. Prevemos algumas operações de swap de dívida viva com multilaterais e conseguimos fazer uma operação com o Banco Mundial de transformar alguns financiamentos que tínhamos com taxa variável para taxa fixa. Prevemos também o alongamento das maturidades, focarmos-nos mais no longo prazo e menos no curto prazo, e temos procurado perseguir isso na contratação de novos financiamentos, e também estamos a trabalhar com o Banco Mundial na preparação de uma operação de cobertura de risco, sendo que o que estamos a estudar agora está relacionado com o risco do próprio orçamento no que diz respeito ao preço de petróleo. Também foi aprovada uma lei muito importante, a Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, que prevê um conjunto de metas de médio prazo, e uma delas está relacionada com o rácio dívida-PIB, em que nós nos propusemos atingir os 60% até 2025, estamos em torno de 66%, estamos muito perto disso. De modo que, avançando para os slides 15, antes do slide 15, para falar dos ganhos da reforma, vale dizer que também instituímos o quadro fiscal de médio prazo e o quadro de despesa de médio prazo. Por que entendemos que esses quadros são importantes? Porque num país como os nossos, em que há tanto por fazer e tantas necessidades e tantas prioridades, precisamos de balizas, né? E precisamos de uma visão. E esse quadro acreditamos que nos vai ajudar a avançar ao longo do tempo, a endereçar as expectativas, quer de quem governa, quer dos cidadãos,
dentro daquilo que é possível fazer. No fundo, para não voltar a beber do cálice dos 134% do ratio dívida-PIB. De modo que o quadro fiscal e de despesas de médio prazo visa esse propósito. O caminho agora é desse quadro não ser um instrumento do Ministério das Finanças, mas um instrumento do governo da República de Angola. De modo que todos temos que abraçar o quadro, alinharmos-nos a ele e trabalhar em torno dele. Será o próximo desafio. Relativamente aos ganhos da reforma, um deles foi passar daquela história malfadada de déficits para ter superávites. Passamos para superávites, obviamente interrompidos pelo Covid, mas agora voltamos a ter. 2022 tivemos um superávit de 2,7%. Do PIB, continuar a consolidar o déficit primário não petrolífero, é algo que também temos estado a trabalhar, reduzir o rácio dívida-PIB, já referi, estamos em torno de 66%, a avaliação positiva por parte do programa do Fundo Monetário Internacional, de modo que passamos e cumprimos praticamente todas as metas, perto de 90% de implementação, e tivemos reflexo disso no upgrade do nosso rating por parte das agências de notação de risco. O sucesso da Angola neste programa deveu-se a um conjunto de fatores, como disse, janela de oportunidade, bênção divina, o que lhe quiserem chamar, mas também comprometimento político ao mais alto nível. Sem isso, esqueçam, não é possível. Não é possível. Porque, obviamente, que nós gostaríamos de ter implementado essas reformas num período de bonança, né? É mais fácil. O cidadão não sente tanto aquilo que estamos a fazer, mas nós implementamos num período de deserto. Estávamos literalmente a atravessar o deserto. E os cidadãos sentiram muito. Foi muito difícil. E a pressão vinha de todos os lados. Da esquerda, de direita, de cima, de baixo. Mas quem nos lidera aguentou firme. Aguentou firme e ao longo do caminho foi dizendo à equipe econômica, avancem. Sempre que nós vacilávamos, perguntava-nos, já terminaram? Não, Sua Excelência, Senhor Presidente. Então avancem. De modo, comprometimento político ao mais alto nível é fundamental para a implementação de qualquer reforma. Sua Excelência Presidente João Lourenço estava totalmente comprometido com a remoção das distorções, totalmente comprometido com criar um ambiente estável do ponto de vista macroeconômico, totalmente comprometido em resgatar a reputação internacional de Angola, em mostrar que as instituições angolanas eram credíveis, poderia-se lidar com elas em bases claras, com regras claras, e que Angola era um bom destino de investimento. Totalmente comprometido. E passou essa segurança e esse compromisso às equipas. E todos nós nos colocamos à volta dele nesse processo. E hoje estamos a colher alguns dos frutos desse trabalho difícil. Ainda há, naturalmente, bastante por fazer. E um conjunto de desafios por endereçar, mas acreditamos que os pilares estão estabelecidos e temos melhores condições para correr atrás do que ainda temos que implementar. De modo que, já a terminar, só algumas notas para provocar o debate. Pensamos nós que a comunidade acadêmica é um bom ambiente para provocar reflexões e depois conseguir colher feedback sobre aquilo que são os nossos principais questionamentos, né? Porque ao longo do caminho também temos dúvidas. Também temos dúvidas sobre qual o passo a dar a seguir, como ter mais diálogo sem prejudicar outra componente. Então, gostaria muito de lançar aqui algumas questões para ter depois, ao longo do debate, uma reflexão em torno do assunto. Nós temos aqui alguns quadros do Ministério que são estudantes,
Muito obrigada por formá-los. E estou certa que cada um deles levará para casa o resultado do debate que for haver. Mas antes das perguntas, se calhar vale a pena partilhar que diagnósticos também são importantes e nós gostaríamos de destacar a importância de termos tido a possibilidade com o apoio dos nossos parceiros, onde a União Europeia também se inclui, termos implementado a ferramenta PEFA, Public Expenditure Financial Assessment, fizemos-lo em 2018 e agora mais recentemente, e tem sido uma ferramenta bastante útil para radiografar os processos das finanças públicas. As recomendações, a maior parte das vezes, não são simpáticas, ou as constatações são cálices difíceis de beber, mas são necessários. E aí ficamos com uma fotografia clara da situação em que nos encontramos e temos melhores condições de avançar, e não poderia deixar de aproveitar para agradecer o apoio dos parceiros engajados nesse processo. De modo que perguntas. A primeira, o que reformar? Não é? O que reformar? Devemos reformar tudo ao mesmo tempo? Ou devemos nos focar em aspectos em concreto e avançar por fases? É a primeira questão com que nós próprios nos debruçamos no nosso cotidiano e ao longo desse processo. A arrecadação de receita será uma boa forma de começar. Melhoria da gestão da dívida pública será uma boa forma de começar. Ou esqueçam tudo isso para já e foquem-se no planeamento. De modo que não vão a lado nenhum se vocês não organizarem primeiro as vossas prioridades, o que querem fazer e qual é a vossa equação para crescimento e desenvolvimento econômico. O que reformar? Como reformar? É uma das questões. Outras questões que nós devemos fazer a nós mesmos enquanto implementamos, essa já não é para a comunidade acadêmica, mas para nós próprios, que temos a mão na massa, Ministro das Finanças e órgãos que têm a responsabilidade de monitorar, supervisionar, fiscalizar a ação governativa. Já fizemos tudo o que é necessário para ter uma execução orçamental forte, ou podemos fazer mais? Estamos a ser capazes de implementar de forma eficiente o nosso plano, o nosso orçamento, a nossa estratégia, ou podemos fazer melhor? O nosso sistema de contratação pública é transparente o suficiente? São perguntas que também nos devemos fazer todos os dias para ter moral, para depois mobilizar apoio, né? Porque se nós não fizermos o nosso trabalho de casa e depois esperarmos que os FMIs, os bancos mundiais e os BADs da vida nos ajudem, fica assim estranho, né? De modo que quão bem estamos a fazer o nosso trabalho de casa para depois recorrermos a outros, né? E como estamos em termos de monitoramento com auditoria interna ou externa? E qual é o modelo ideal? É só o Tribunal de Contas, os ministérios devem ter dentro de si uma própria unidade que também trata da auditoria. Qual é o modelo ideal? Angola tem um modelo, de modo que não vou criticá-lo nem elogiá-lo. Angola tem um modelo. Mas seria interessante também haver reflexão em torno disso, né? É necessário os ministérios terem uma área de compliance, por exemplo? É necessário ou não? Ou outra questão. De modo que, como referi, para seguir esse caminho, é necessário um conjunto de elementos fundamentais, e eu gostaria de dar aquela que é a minha visão do tema, né? Para finalizar. Qualquer país, qualquer instituição que embarque por um caminho de reformas, há elementos fundamentais que deve assegurar
Um deles é a resposta à primeira pergunta que fiz. A estratégia da reforma. Tem que haver uma estratégia clara sobre a forma que se vai implementar e manter-se fiel a ela, a não ser que algo muito grave ao longo do caminho nos desvie dela, né? Definir a estratégia e manter o foco nela. Segundo, comprometimento político, né? Não podemos vacilar, recuar, avançar. Isso gera desconfiança. Gera desconfiança não apenas junto dos nossos parceiros, mas até dos próprios cidadãos, que depois ficam confusos diante dos sinais, e o mais provável é que nos queiram fora da lei. Os liderados querem perceber que o líder sabe o que está a fazer e que não navega em função de pressão. Um modo de comprometimento político das reformas. E a qualidade das equipas. A qualidade das equipas é fundamental, porque são os soldados que vão estar na frente do combate, e por mais que o líder grite a partir do seu pedestal, ou mesmo lá no terreno, não importa, esteja no pedestal, esteja à frente, cada um tem o seu estilo. Com os soldados atrás, por mais que grite, esbraveje, esperneie, se a equipa não tiver as ferramentas, se não tiver as competências, não vai ser possível implementar a reforma. De modo que o reforço das competências é fundamental, e eu gostaria de terminar agradecendo as instituições engajadas nesse processo de pensar fazer melhor finanças públicas, pensar em entregar melhor aos cidadãos, pelo vosso compromisso com o processo e por endereçar um dos pilares fundamentais para a implementação de qualquer reforma: a qualidade das pessoas. Muito obrigada.